Milene Torres. Eu ajudo mulheres a voltar a ter aquele brilho nos olhos que tinha antigamente, né? A voltar a vestir aquela roupa e se sentir bem tanto com o espelho, fazer as pazes com a comida, né? E alcançar o objetivo, que isso é importante para a gente ter saúde e ter uma alimentação mais saudável. E aí, eu conheci a Elô, essa pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida Obrigada, incrível, obrigada. que ela vai contar aqui pra gente, como ela conseguiu ter esse corpo maravilhoso que ela tem, essa saúde, né? E como também ela conseguiu Obrigada. aí fazer as marmitinhas fitness. Mas se apresenta primeiro, Elô. Vamos lá. Gente, eu sou a Elô, da Marmita Fit da Elô. Meu nome é Heloísa. E eu tô aqui com grande alegria de estar com a Milene. É assim, eu também conheci ela através desse grupo de mulheres. A Cislene fez com que a gente se conhecesse. Bem, eu trabalho com marmita há mais ou menos um ano. São marmitas fitness, marmitas saudáveis, que ajudam as pessoas nesse intuito de ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, balanceada, e E aquelas que querem gostosa. realmente E gostosa. Tem que ter gostosa. sabor, né, gente? Tem Tem que que ter ter sabor. sabor. Tem que ter. E aquelas pessoas que às vezes precisam emagrecer e precisa realmente uma reeducação alimentar. Então, comigo foi assim. Eu precisava emagrecer por Elô, conta da minha saúde. quanto que você estava pesando antes de começar a se alimentar melhor? Olha, gente, sinceridade. Há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, eu Uhum. pesava 76 quilos. Foi quando eu decidi que eu precisava mudar meus hábitos alimentares. E quantos quilos você Daí a estava primeira acima do coisa. peso? Você lembra? Ai, eu tava muito acima do peso, porque Muito assim, pra acima. minha alturinha, pra minha alturinha, Aham. eu precisava de ter a média de 53, 55 quilos. Ah, Hoje eu tô com 57. Tá então você estava ótimo. Pra 20 mim tá quilos ótimo. acima. É isso? 20 quilos acima do seu peso. Saudável, né? Aconteceu? Eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu comecei uma academia aqui pertinho e junto eu comecei a me reeducar. Eu falei, não, eu gosto de um prato bonito, bem feito, mas eu preciso comer direito. Foi Uhum. aí onde eu comecei a fazer comidas saudáveis para mim comer. Foi indo, um via, outro via. E lá na academia, eu comecei a levar algumas degustaçãozinhas de bolo, de torta. Aí as meninas viam, os professores viam e deram a ideia, né? Por que você não faz para vender? Eu falei, acho que eu vou empreender em marmitas. E foi daí que Uhum. surgiu a Marmita Fit da Elo. Ai, que Hoje já tem legal. um ano de Marmita Fit da Elo, gente. E são Parabéns. comidas assim, olha, obrigada. Um ano, São comidas parabéns. com gostinho de comida caseira, É, a Fá tá porém falando que comida as marmitas saudável. são deliciosas. A Fá. Obrigada. Eu Eu sou fico muito suspeita a feliz falar. que as Eu pessoas adoro gostam. muito. Aí, tá vendo? Eu também gosto, gente. Eu amo o que eu faço. Eu amo cozinhar e amo comer. Não tem nada mais Legal, é. prazeroso do que É o que a comer, gente né? mais gosta de fazer. E, Elô, quais foram as mudanças que você fez na sua vida para você conseguir emagrecer esses 20 quilos? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo acham que não é possível, né? E realmente é Ah, possível. Então é conta pra possível, gente quais foram a mudança dos hábitos que você fez, da alimentação. Então, o que que eu fiz? Eu comecei pelo mais difícil, né? O doce. As pessoas Hum. falam, ai, gente, mas é tão difícil tirar o açúcar. Então, eu tirei o doce e tirei a gordura, as frituras. E aí, eu tirei também o pão e o arroz branco. E descobri, nessa de tirar o pão, que o pão me fazia mal, que o Hum. leite me fazia mal. Porque Uhum. aí, quando eu introduzi de novo, me voltou o mal-estar que eu sentia muita dor de cabeça, queimação de estômago, aquela coisa de passar mal mesmo, sabe? Sim, Daí, sim. quando eu tirei, tudo passou. Nunca mais tive esses tipos de problema. Então era uma Então, foi intolerância que você tinha ao glúten, né? Uma intolerância à lactose, provavelmente, que muitas pessoas exatamente. têm e não sabem que isso está Não acontecendo. sabe. Mas quando você É, come o alimento, você começa a sentir um desconforto gastrointestinal, gases, pode até vir a dar uma exatamente. diarreia.
né? É, Ou quando a a gente faz uso constipação. disso, a gente sente esse desconforto mesmo. Eu Uhum, sentia demais dor de cabeça e o uhum. estômago ruim, a ponto de passar mal mesmo, por tudo para fora. Daí eu parei, tudo parou. Ficou outra vida, sabe? Outra vida. E com isso eu fui emagrecendo. Porque pensa uma pessoa que comia 4 pães. Era eu. Hoje não. Hoje eu faço pão que não tem farinha e como Ah, ele moderadamente. Então eu boa. faço um pão, uma porção de pão que tem 100 gramas, porém ele é feito com aveia, com ovos, né? E aquilo ali me sustenta o suficiente, não E é? a gente substituindo esses ingredientes, que é farinha de trigo, açúcar, o leite com a lactose, a gente consegue aí ter uma melhor qualidade na alimentação, né? Então, na Exatamente, foi o verdade, que você não aconteceu vai. comigo. Se você começar um processo de emagrecimento, você não vai passar fome, você não vai Não, de ter. jeito nenhum. Você não vai precisar ficar sem comer as coisas que você gosta. A gente só vai substituir os ingredientes, né? Isso, a gente vai substituindo e mudando os paladar. Então Isso. fica até mais saboroso, gente. Vocês não têm noção do que é um pãozinho de aveia. É É muito outro sabor, é uma verdade. delícia. E foi aí onde eu fui emagrecendo, porque eu fui mudando, tirei o açúcar, tirei as Uhum. gorduras, tirei o pão, e com isso eu fui emagrecendo e fazendo exercício, claro. Certeza, Porque claro. assim, 80% é a boca, é o que a gente come. Mas e o resto? É os exercícios, né? Então Com eu comecei a certeza. Ficou fazer tudo a agora. hidro, depois musculação, né? E hoje eu faço todos os dias, mesmo aqui estando dentro de casa, gente. Não parei de fazer, não. A É gente isso tem que aí. ter essa rotina de fazer para Uhum. poder manter nosso corpo bem saudável, né? Porque é muito Exatamente. difícil. Mas se a gente persistir, a gente consegue. Exatamente. Então vamos agora para algumas dicas que é o tema Isso, da isso. nossa live, né? Eu quero falar É. para as meninas como variar a alimentação, né? E aí você tem um Ai, cardápio tão bom, né? extenso, um cardápio muito bom, que eu consumo as marmitinhas da Elo, porque eu atendo no consultório, às vezes sai 9, 10 horas da noite, e o que eu faço aqui é chegar, tirar do congelador, esquentar a marmitinha e tá com aquele sabor Esquentar. delicioso. Então, juntas, Mas vamos aqui falando para as meninas como elas podem variar o cardápio. Acho que isso é bem você legal. sabe que a variedade no cardápio é muito importante, porque as pessoas enjoam. Então, se Uhum, você variar, você consegue comer alimentos que realmente vai completar, né? O que você precisa, a sua necessidade, e você não vai enjoar daquele alimento. isso. Então, assim, por exemplo, a pessoa não gosta de comer carne todo dia. Gente, nós temos o peixe, o frango, a carne bovina, a carne suína, a carne de soja, o ovo. Então, são vários tipos de proteínas, né? Que dá para a Uhum, gente estar preparando e dar uma variedade assim nos seus pratos. Ah, com mas como é que eu certeza. vou fazer se eu comprei muito? Eu comprei 1 quilo de carne e é só para mim. Faz ele de várias formas diferentes, né? Uhum, Ó, um exemplo bem prático. Hoje em dia, com esse problema da coronavírus, né? O que que acontece? A gente não pode ficar saindo. Então, você uhum. compra para guardar. Então, a Isso. gente vai entrar já no detalhe do Congelamento. armazenamento, a É. gente vai falar. Isso, congelamento. Então, vamos supor que você compra 1 quilo de patinho moído. Ai, Elu, o que que eu vou fazer com tanta carne moída? Você pode, uma parte, fazer ela refogadinha. Esse refogadinho você pode pôr dentro de uma panqueca. Faz uma panquequinha Ótimo. rapidinho e põe dentro de uma panqueca. Desse mesmo refogadinho, você faz um molho de tomate que você já deu algumas receitas de molho caseiro, Uhum. põe a carne no molho, vai ficar um molho à bolonhesa. Daí Isso. você pega uma outra parte, você faz almôndegas, tempera do seu gosto, faz almôndegas. Uma outra parte, você faz hambúrguer. Ai, Olha adoro. quantas variações com uma Adoro. única proteína. Muito É uma bom. E eu delícia, faço né? quibe também, viu? Prático. Eu faço quibe de Então, quinoa. Fica muito bom.
Quibe, que também eu faço, né, para as marmitas fit. O quibe Uhum. também é tão prático da gente fazer. E tudo isso dá para a pessoa fazer as porções e ter uma variedade dentro do seu freezer para ela não ficar sempre na mesmice. Então ela Verdade. fala, hoje eu não tô afim de comer isso, eu vou comer aquilo. Você vai Uhum. ter a sua proteína, né? E aí É, você varia também com os legumes, com os carboidratos. Tem tanta variedade, gente, que a gente não vai precisar falar assim, ai, tô enjoada. Não dá para enjoar. É só saber variar, é não é? porque às vezes a pessoa, na praticidade do dia a dia, faz sempre as mesmas receitas, porque já sabe como fazer. Mas agora, nesse momento de É, quarentena, tá todo mundo em casa, que dá para tem planejar mais e se tempo. organizar, é importante que você teste Isso, receitas novas. E eu tô fazendo muitas exatamente. receitas para as pessoas verem a possibilidade, o leque de possibilidades que nós temos para fazer nesse momento, É, dá para fazer né? muita E coisa, assim, eu posso falar exatamente. uma coisa? Eu enjoo da minha Ah, comida. Então, às vezes, eu gosto de variar com a marmitinha mesmo. Porque, às vezes eu falo, eu não quero comer minha comida, que já tô enjoou do enjoada. próprio É sabor. outro tempero, é feito de outra forma. Então, dá uma Dá uma saciedade até vontade. maior você comer a comida que a E outra isso é pessoa bom, fez. isso é bom, porque assim, às vezes a pessoa preparou tudo lá, comprou, fez, porcionou direitinho, mas ela não quer aquilo, ela quer uma coisa diferente. Gente, tem as marmitas congeladas, você vai lá e pega, já tá o prato prontinho, né? Ai, Isso. mas e o resto da família? Então faz um estoque, Ai, uma para cada diferente. um. Hoje todo mundo vai comer marmita. Falando nas coisas diferentes, a sua Ah, torta de frango de alho poró eu amo, muito boa. muito boa, não é? Os bolos são diferentes de batata doce, de coco. Então, bolo saudável, sem açúcar, e assim que realmente sacia uma vontade de comer um bolo no café da tarde, no café da manhã, não Você quer é? comer hambúrguer? Ela faz também hambúrguer, que eu já pedi hamburguinho, muito bom. E assim, É bom. numa reeducação alimentar, você não está limitada a comer um pedaço de bolo, você não está limitada a comer um hambúrguer, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, que na reeducação alimentar a gente pode comer um pouco de tudo, mas como você falou, com moderação, né? Isso é importante. Exato. A Tem que ter moderação na moderação. quantidade, a qualidade, É, você começa a substituir. E a quantidade você isso, começa a prestar atenção, porque você tem que prestar atenção na sua fome e na saciedade. Ah, eu tô com fome, isso, mas espera aí. Será exatamente. que até metade já não deu a sua saciedade? Você precisa comer tudo aquilo? Não é? Por Né? exemplo, o Às seu vezes você fala bolo, assim, ai, mas eu tenho que comer tudo. Não, nem sempre, né? Você exatamente. pode comer um pouco menos, A porção do seu bolo eu não consigo comer inteira, eu como metade, que eu tá acho que é vendo? muito, tá vendo? E Então é uma cada um porção tem que individual. sentir o seu. É, cada um sabe assim a quantidade que o seu organismo necessita, né? Então eu falo assim, eu como, eu como um bolo inteirinho de uma única vez. Mas comer aquele bolo para mim tá ótimo. Porque como ele é feito com alguns ingredientes que dá saciedade, eu não As vou sentir fibras, fome. né? É, É verdade. então, ali vai dar aquele tempo até chegar a próxima refeição. Isso é muito importante, gente. A gente ter as refeições porcionadas direitinho para ter Sim. esse hábito alimentar saudável, ter uma comida realmente saudável. Porque não Uhum. adianta também você comer 7 horas da manhã, meio-dia e 7 horas da noite acabou. O dia Exatamente. não dá para você dividir só em 3 refeições. Não tem como, gente. Não tem. Eu Você aprendi tem que isso depois que eu porcionar. estava bem acima. Na verdade, como que eu trabalho com as pacientes? Eu faço um planejamento, então, para elas não enjoarem do que está comendo sempre e o que está dentro da possibilidade, dentro da rotina delas. E a gente estabelece os É, horários, porque se você pular refeições, fazer jejuns, se você fazer jejum prolongado, você acaba comendo uma quantidade muito maior do que você comeria se tivesse feito um é, lanchinho intermediário. Então, é importante não exatamente. esquecer dos Esse é o lanches perigo. intermediários. Então, é importante comer de 3 em 3 horas, não esquecer dos lanchinhos e diminuir a E- quantidade além das substituições dos alimentos, né? Para um alimento Isso de melhor, mesmo. que tem melhor nutrientes, né? Que a gente possa substituir aí.
E Elô, Isso. conta E pra agora que gente. o pessoalzinho está em casa, Milena, É, é bom o pessoal aproveitar esse tempo em casa e fazer isso. Fala, não, vou tentar melhorar meus hábitos alimentares. E hoje a nossa dica é essa, fazer com que você aproveite esse tempo. Para quê? Para que você armazene seus alimentos de uma maneira adequada e tenha uma variedade aí de marmitas fits, de comidas fits preparadas para que você consiga aí mudando esse hábito alimentar e ter uma vida mais saudável. Porque, olha, uma coisa que eu aprendi, a gente é o que a gente come mesmo. Se a exatamente. gente realmente comer saudável, a gente vai evitar doenças, né? Vai evitar Uhum, o sobrepeso, a obesidade, problemas de ossos, problemas de visão, problemas de vários tipos, né, de uhum. problemas e está relacionado com o quê? Com a nossa Com a alimentação. nossa Por isso alimentação, que totalmente é o que a relacionado. gente come. Na verdade, a nutrição, a alimentação, ela age na prevenção, né? A gente não está se prevenindo aí no coronavírus, passando álcool gel, usando máscara e tudo mais. Por que Isso. não cuidar da alimentação? É a alimentação que você faz hoje vai refletir na sua vida lá na frente, né? Então, É, ficar com os exames alterados, isso é péssimo para a saúde, pode virar aí uma hipertensão, uma diabetes, então você pode virar um grupo de risco. Só de você estar acima do isso. peso, você já está num grupo de risco, porque isso é De você risco. estando acima do peso, vai virar uma outra doença. Então você precisa ter um check-up É. médico, check-up com a nutricionista, os exames, tudo prontinho. E o pessoal fica deixando para fazer alimentação depois. Ah, depois eu começo. A alimentação é todo dia. A gente se alimenta todos É os dias, não todo é? dia. Então agora é a hora É da incrível. sua saúde. É incrível. As pessoas deixam, às vezes, de dormir, né? Porque tem que trabalhar ou fazer alguma coisa ou perder o sono. Mas as pessoas não deixam de comer. Então, por mais que a pessoa fale assim, ah, quando eu tô ansiosa, quando eu tô nervosa, depressiva, eu não como. Mas come. Pode ser que não coma tanto, mas Uhum, come. uhum. Então, tem que aprender que já que é uma nossa necessidade fisiológica do nosso corpo se alimentar, né? Então a Sim, gente tem que aprender a se alimentar saudável. E hoje exato. nós duas aqui para ajudar vocês Com certeza a ter ajuda uma muito você forma de ter algo pronto no se seu alimentar congelador. saudável e ter as comidinhas prontinhas lá, né? Exatamente. Eu sou suspeita a falar, porque eu chego do consultório, eu vou direto para as marmitinhas e falo, ó, aqui, Olha, pessoal, ó, não deu tempo de fazer, eu tô onde nas marmitinhas da Elo. nós E marmitinhas. Elo, conta pra gente em relação ao congelamento. O que a gente pode fazer? Quais as dicas? Coisas práticas para o nosso dia a dia, para nos Olha, ajudar. então, o armazenamento da comida no congelador, congelados. A gente tem que dividir ele em 5 etapas, vamos dizer assim, 5 etapas, gente. Tá. Então, a primeira etapa seria, primeira coisa, limpar o seu freezer. Então, se você pretende armazenar alguma coisa para você ir usando durante o mês, então você faz uma Uhum. limpeza do seu freezer de acordo com o manual do fabricante, né? Para que Certo. você também descontamine, para que quando você for colocar um alimento ali, não contamine aquele alimento. Às vezes você tem coisas ali que já passou da data de validade, então é bom fazer uma limpeza, deixar ele limpinho. Porque tem Ah, uns hoje em dia que nem precisa descongelar, mas tem uns antigos que precisam descongelar, né? é verdade. Então, fez essa limpeza, fez essa arrumação dentro do seu freezer, ele está pronto para receber a comida que você vai preparar, certo? Certo. Daí, a segunda etapa. Gente, você tem que se planejar fazendo uma lista. Faz uma lista do que você gosta de comer, do que a sua família gosta de comer, para que você não perca tempo em cozinhar alguma coisa que talvez vai ficar lá, ó, e ninguém vai comer, né? É Então verdade. faz a lista, tudo que você gosta de comer. Você fez essa lista daquilo que você realmente sabe que vai sair, que todo mundo vai comer ou que é só você vai comer. Daí você vai para um terceiro passo. O que é o terceiro passo? É a preparação desse alimento. Então aí sim, você vai chegar, você vai comprar esse alimento que seja de boa procedência, um alimento de boa qualidade, e aí você Uhum. vai preparar esse alimento, né?
Então, os legumes, as frutas, você vai lavar bem lavado, higienizar para depois preparar. Daí você preparou ou você quer guardar eles cru, né? Um exemplo. Então tem muita coisa que dá para guardar cru para você preparar depois e outras que você já pode preparar, né? Aí Sim. você vai preparar, mas você vai comprar um brócolis. Você vai Uhum. passar ele na água quente, passar ele na água fria, pronto. Tá pronto. E Fazer o agora você vai branquinho, guardar ele né? todo junto? É o braqueamento. Outros Branqueamento, falam aquele choque térmico, né? choque térmico, Mas isso. aí, como que você vai agora guardar tudo? Depois você tira tudo? E aí? Você vai ter desperdício. Então, essa é a hora de você preparar os alimentos e porcionar. Isso é muito importante, gente, para não ter desperdício de alimento. Uhum. Hoje em dia, vê que no mundo inteiro, muitas pessoas morrem de fome. Então, a gente tem que aprender a não desperdiçar alimento. Eu Verdade. gosto muito de porcionar tudo. Desde antes mesmo de eu começar uma vida saudável, eu já porcionava as comidas, né? Uhum. Então, quando você porciona, você tem que também saber aonde vai porcionar. Aí vem uma outra etapa, a quarta etapa, que Ah, é as vasilhas, né? No que você vai usar? Você tem que saber que tipo de vasilha pode ir lá dentro. Então, você não vai pôr numa panela, num alumínio, uma comida que vai congelar. Então, é. você tem que saber que lá dentro do freezer, você pode colocar o alimento já pronto, preparado, cozido, dentro Uhum. de pote de plástico que seja bem fechado, para que não saia cheiro, não deixe odor, não passe sabor para outras comidas, outros E alimentos, resseca né? o alimento também, se você não tampar, né? Então tem que estar bem Ó, tampadinho. todo alimento, gente, o alimento é importante isso que a Milene falou. O alimento ele não pode pegar aquele ar frio e seco do freezer, porque aquilo ali estraga o alimento. Uhum. Então, em vez de você estar ali com o alimento conservado, você está estragando o alimento. Então, tem que ser um potinho de plástico ou de vidro ou um saquinho próprio que seja tóxico, né? Se você não tem nada disso. Gente, pega folha de papel alumínio dobrada em duas e faz tipo um saquinho e Uhum. pressiona bem no alimento, né? Desde que não seja um alimento que tenha caldos, essas coisas, né? É verdade. Vamos supor que você tem molho. Aonde você vai pôr o molho? O molho você pode porcionar e pôr em potes de vidro. O Normalmente eu pote de vidro pode. é importantíssimo, Uhum. porque você pode ter uma sopinha no pote de vidro, um molho no pote de vidro, né? Alguma coisa que você tenha mais líquido, é melhor no vidro, né? E você sabe que Aí, o plástico ele tem uma substância, né? Biosfenol, é, que traz risco de isso, câncer para a nossa saúde. Então é isso. importante a gente fazer isso no pote de vidro mesmo. Isso, e a pessoa tem que tomar cuidado. Mas eu não tenho de vidro. Então você observa quais são os potes que você tem dentro do seu armário, porque nem todos você pode utilizar para congelar e aquecer. Você tem Tá? que ver se ele é livre do bisfenol e se for saquinhos plásticos, por exemplo. Eu quero congelar lá a minha abobrinha, minha mandioquinha crua. Você vai fazer as porçãozinhas que já seja ideal para uma refeição. Você Uhum. pode pôr no saquinho plástico, mas você tem que comprar aquele saquinho que é próprio, livre de toxinas, né? É Sim. antitóxico, que é Tá. próprio para física, gente. Daí, ó, uma dica muito importante também, né? Quando você vai congelar alguma coisa, você fazendo as porções, você lembra que não pode sobrar. Se sobrar, você não vai poder recongelar. Então Verdade. lembra, vou comer só eu. Então, o brócolis que eu dei exemplo no começo. Eu Uhum. como quanto de brócolis? A cabeça de brócolis é grande, mas eu como 3 galinhos do brócolis. Então você faz porçõezinhas de 3, né? Isso. Mas e aí? Põe vários potes, porçõezinhas de 3? Não, você pega aquele plástico de rolo, né? E faz várias voltinhas e faz as porçãozinhas. Aí tem um outro detalhe, que é o quinto passo, gente, que não pode esquecer, é essencial também. Que é quando você fez toda a porção, colocou nos potes, no vidro, no saquinho, ou fez lá um embrulhozinho.
Uhum. você tem que pôr uma etiqueta. Isso é muito importante você pôr lá. O nome do que é aquilo, porque depois que você congelou, fica difícil de você saber o que é visualmente. Então você Verdade. tem que colocar lá. Ah, é uma carne picada, é um bife, é um peito de frango, é Uhum. uma batatinha. Batata não é bom congelar, não, mas depois a gente fala. Não. Então, você coloca o nome do alimento, você coloca o dia que você colocou lá, coloquei dia tal, e a validade. Normalmente é 3 meses de validade, desde que você fez com toda a higiene, com todo o procedimento correto para um alimento. Aí você guarda lá. Você, Uhum. quando for abrir o freezer, você só vai abrir para pegar aquilo que você precisa. Você não vai ficar abrindo o freezer toda hora. Isso Sim. estraga os outros alimentos que estão lá dentro. Então, isso é muito importante. Você colocar essa etiquetinha para você. Bom, hoje eu quero frango. Você vai lá e já pega o frango. Lê o que é frango, pegou, acabou, Excelente, né? fecha. É porque isso, você economiza a energia de ficar abrindo toda hora, né? E Sim. outra coisa, você não tem o risco de você estragar o que está lá dentro, né? Ficar abrindo toda hora. Então você Verdade. abre uma única vez. Então tá tudo lá prático. E aí você vai ver na validade. Opa, esse daqui eu tenho que comer logo, porque já tá acabando a validade dele, né? Então Uhum. isso é muito importante. E tem É. alguns alimentos, que é o que eu falei, daqui a pouco eu falo, que são alimentos que não dá, gente, para congelar. Por Ah, isso que eu exemplo, quero saber. É muito importante. ó, para congelar, praticamente tudo a gente se congela. Agora, os que não dá para congelar são poucos. Por Uhum. exemplo, molho. O molho bechamel, ele vai o como é que chama? O Ai, creme amido de milho. lá. Às vezes dá um esquecimento. Uhum. Então, quando você faz um molho bechamel, um molho branco, você não pode congelar esse molho porque depois ele vai desandar. A menos que você vá usar ele em uma porção pequena para preparar um outro prato. Aí tudo bem. Você pode até congelar se você vai usar ele para fazer um outro prato usando um pouco dele, né? Uhum. Mas se for usar como molho, não Não dá dá. certo. A maionese também não dá para congelar, gente. Uhum. Batatinha não dá para congelar. O que mais que não dá para congelar? O melão. Gelatina não dá para congelar. Melão não dá. Frutas é interessante porque assim, as frutas, se você vai fazer um doce com a fruta, você Uhum. pode congelar, né? Mas É. você tem que passar ela no açúcar. Você É. faz uma camadinha de açúcar na fruta, daí Uhum. você pode congelar ela. Ou então você vai bater, fazer a polpa e vai congelar em potes de vidro, ou então nas forminhas de gelo. Daí você pode congelar a fruta desse jeito. Se É, for congelar frutas e legumes para você fazer como salada, não uhum. dá, vai estragar. O Então que eu esses você tem congelo que é ah, congelar. Por exemplo, a banana estraga muito rápido, né? E eu gosto estraga de muito comer ela rápido. um pouco verdinha. Então, quando ela Mas a banana dá para congelar. isso, quando ela começa a pintar, eu corto ela e congelo, coloco numa tapoeira e congelo, porque aí depois eu consigo fazer uma vitamina com ela e não deixo ela estragar. Isso. A banana dá para congelar, porque Morango, ele é uma fruta que contém uma massa, né? é, O abacate também dá para congelar, né? ah, é Que bom ele contém saber. uma massa. Agora, outros tipos de fruta que soltam líquidos, eles só servem mesmo se for para fazer doce. Aí dá Ah, para você congelar, ou se você for fazer um suco, né? Ou as uma frutas vermelhas geleia, alguma coisa dá para assim. congelar. As frutas vermelhas. Dá. Essas dá para congelar. Agora, por exemplo, a pessoa fala: ah, Elô, mas eu quero congelar os meus legumes e verduras. Depois eu posso descongelar e fazer uma salada? Não. As verduras e os legumes só pode ser congelado se for para usar em pratos cozidos. Para fazer salada não Uhum, dá, gente. Ele verdade. não presta. E tem Então, esses daí não dá para congelar para isso. A verdade. maionese não dá, molho branco, gelatina, pudim cremoso não dá para congelar, né? Não. Tudo que
vai amido de milho, assim, esses preparados cremosos, eles desandam tudo. Então não dá para congelar essas coisas. Mas na grande maioria tudo é congelável, tudo é possível. Gente, Torta, pão, bolo recheado. Então quer dizer, você, eu tenho os pães aqui, mas aí eu não vou comer tudo. Congela, né? uhum. Congela e vai tirando. Sempre porcionado, porque você tirou uma vez, acabou. Você não vai congelar É, ele de novo. eu dou uma dica para as meninas fazer o pão, né, low carb, sem glúten, trocar a farinha, Isso. e aí elas cortarem as fatias e colocar cada fatia em um Fatiar. saquinho e congelar. E aí você consegue tirar uma fatia por dia. E é o suficiente para você e os outros você não vai perder, não vai ter desperdício, né? Isso, Porque a exatamente. partir do momento que você tirar, ou você come tudo ou vai desperdiçar, né? Verdade. E é muito importante a gente ter esse hábito de tirar só o que vai comer, porque nessa você come só o necessário. Porque se Uhum. você tirar, o que que acontece? Você fala, ai, mas e agora? Não posso congelar de novo, vou ter que comer tudo. Então a É, pessoa às vezes nem tá com fome, nem precisa de toda aquela quantidade, mas ela acaba comendo para não jogar fora, né? isso. Eu Isso lembrei, acontece muito. Isso é um pensamento sabotador que muita gente tem. Eu vou comer falou até toda. jogar Eu fora. lembrei de uma frase da minha sogra, ô sogra, que É. disse assim: "Ah, eu vou comer para não desperdiçar". Só que Isso, nessa de comer para não desperdiçar, a gente vai criando um pouquinho de gordura aqui, um pouquinho de gordura ali, quando vê, tá acima do peso necessário para o nosso tamanho. exatamente. Então, E isso é meninas, importante. Tirar se vocês só gostarem das dicas, solta coraçãozinho aqui pra mim, pra Elô. Deixa eu ver se tá fazendo cadê os sentido pra você. coraçõezinhos? Vamos agitar aqui essa véspera de feriado. Deixa eu ver se tem coraçãozinho da Nutri aqui. Solta coração aqui pra gente. Ai, Elô, adorei sua participação, adorei suas dicas. Ah, Foram bem válidas pra gente, pra quem tá iniciando um é muito processo de importante, né? emagrecimento. Saber que você perdeu aí 20 quilos fazendo mudança de hábitos é muito bom, porque as pessoas precisam dessa motivação, precisa Precisa. saber que é possível conseguir, que realmente, se ela tentar, se ela consegue, precisa acreditar nela, né? Claro que Exatamente. a gente está vivendo aí um momento de crise, de estresse, de ansiedade, e aí a gente Isso precisa é um trabalhar perigo. essas emoções. Então, a Nutri aqui ajuda tanto na parte da alimentação, na questão da emoção, né? Controlar aí as emoções e identificar o que você está fazendo de errado, o que a gente pode fazer melhor. A Elô falou muito aqui das substituições dos alimentos, dos nutrientes, né? E dá É para a gente muito fazer de importante tudo a um gente pouco, com substituir. sabor. E assim, a gente aprender que o nosso paladar, a gente fala assim, mas eu não tomo café sem açúcar. Gente, eu também não tomava café sem açúcar. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o açúcar do café. Aí Isso. ninguém acreditou. Falou, do café? Eu falei, é. Do Aí você café. começa a sentir o sabor do café. Você começa Exatamente. realmente a aguçar o seu paladar, começa a sentir o sabor das coisas, entendeu? Então, quando você vai Sim. tirando o açúcar, você vê que as coisas já têm açúcar natural, né? Então, quando você bate um suco, você fala, não precisa de açúcar, um suco detox, ele é um suco natural, mas você sente o sabor de tudo, você sente o Exatamente. saborzinho, vamos supor, o suco de couve, você sente o gostinho do limão, da maçã, da couve, do gengibre, porque você aguça o seu paladar. Então, Uhum. quando você começa a mudar esse hábito alimentar, você começa a aprender a sentir o sabor de cada alimento. Porque até então você sentia o sabor do quê? Das outras coisas que são adicionadas. Você sentia o gosto do sal, você sentia o gosto do açúcar, né? E você não sentia o gosto real do alimento, Do né? alimento. Nossa, excelente. Exatamente. Falou tudo Então, a agora. minha ideia foi essa, foi eu sentir o sabor dos alimentos. Eu já nunca gostei muito de sal. Açúcar eu gostava. Tá. Mas agora eu aprendi que não preciso dele. De vez em Não. quando dá uma vontade de comer um doce. Gente, tem tanto doce que dá para fazer sem o açúcar. Aí a gente Exatamente. começa a criar. Aproveita esse tempo que a gente não pode estar saindo, gente.
Cria. Cria, aproveita seu tempo, vai lá para a cozinha, pega o que você tem e seja criativa na cozinha. A melhor coisa que tem para você desestressar, para você Uhum, realmente relaxar, sabe? Não ficar pensando muito no problema que está acontecendo. Claro, a gente sabe que está afetando a todos, mas a gente não exatamente. pode ficar só com esse problema na cabeça, não é Muito verdade? bom, Elô, muito bom. Falou tudo agora, adorei. Se as pessoas quiserem contratar suas marmitinhas, quiserem fazer o pedido com você, qual o telefone, qual o Instagram? Pode me pedir. As marmitinhas a gente entrega para toda a região de São Paulo. Eu faço as marmitas, congelo as marmitas, entrego elas congeladas. Os pedidos são feitos pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é DDD 11, que é aqui de São Paulo, viu, pessoal? Uhum, É 948948081. As marmitas fit da Elo. Gente, tá. eu tenho tudo. Não só comida, eu tenho lanche, eu tenho suco, eu tenho doce, todos na linha fit, na linha saudável. Para quê? Não só para aquele que quer emagrecer, mas para aqueles que têm restrições alimentares, para aqueles que têm problema de diabetes, de colesterol. Então a Uhum. gente precisa pensar nessas pessoas também. E foi pensando nisso que eu criei as marmitas fit saudáveis e fit. Porque tem pessoas que realmente, eu quero emagrecer, quero ficar com um corpinho legal. Mas tem pessoas que eu preciso comer saudável porque eu tô com aquele problema de saúde. Então, pensando Verdade. nesse todo, é que hoje eu trabalho com marmitas fit e saudável. E a coisa que eu mais amo é cozinhar. Duas Ai, que coisas: linda! cozinhar e fazer exercício. Ah, muito bom, Então, se Elô, eu muito não tô na bom. cozinha, eu tô na academia. Excelente. Para ver se aprendeu a gostar, né? Porque a pessoa Aprendi, que tá aprendi a ouvindo aí gostar. falar, ai, pelo amor de Deus, fazer exercício, mas, gente, gera um prazer tão maravilhoso, libera É, os hormônios do bem-estar, serotonina no nosso cérebro, e é é muito verdade. bom mesmo. Elô, É brigadão. muito bom. Estou muito feliz que você Ai, topou fazer. Ah, e vamos fazer sucesso. outras, Sim. falar sobre outros assuntos que Vamos, super ajudam topo. você que está aí a aprender a ter uma vida saudável. Porque aquilo, a gente é o que a gente come. É isso